Saúde os irmãos na graça e na paz e no amor de Cristo Jesus. Amém? Todos vocês que estão aqui com a gente de forma presencial, mas vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Graças a Deus também pelos que nos visitam nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Vamos ler os 13 primeiros versículos. Mateus 25. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. É o que nós vamos perceber aqui nesse texto, nessa mensagem. Mateus 25, verso de número 1 até 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo ou azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dêem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos orar? Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder e tiver o interesse de aprender aquilo que o Espírito Santo vai falar com você, através da minha vida, a partir de mim e apesar de mim. Amém? Santo Espírito, obrigado pela tua presença. Sem o Senhor, sem a tua presença, sem a tua companhia, sem a tua amizade, nós não fazemos nada. Nós não subimos aqui sem o Senhor não estiver com a gente. E apesar da gente, a partir da gente, o Senhor conta com a gente para fazer a obra que é tua. Que grande responsabilidade. Fazer a obra que é de Deus através do ser humano. Mas não é só aquele que está aqui que prega, que faz a obra, mas aquele que dá de presente ao Senhor a sua atenção. Aquilo que o Senhor vai ministrar através da minha vida e apesar da minha vida. Perdão, nós te pedimos dos nossos pecados e principalmente porque muitas vezes negligenciamos o ensinamento tão importante que é o ensinamento da preparação para acessar o sobrenatural, o reino dos céus, que já está entre nós, inclusive.
Obrigado por esta oportunidade de relembrar aquilo que o Senhor já nos ensinou. Compete ao Espírito Santo fazer isso, relembrar e ensinar também aos mais novos. Que Jesus, o Cristo Nazareno, Senhor desta igreja, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Em nome de Jesus, amém. Jesus utilizou-se dessa parábola para ensinar sobre a importância de se preparar para entrar no reino de Deus, ou reino dos céus, como você preferir. E este dia já está chegando. E esse dia será marcado pela segunda vinda de Cristo. Você sabe, mas não custa lembrar que toda a Bíblia, tanto o Primeiro Testamento, alguns chamam de velho, mas não é velho porque é recente, é atual, Deus está presente. Tanto no Segundo Testamento, que também chamamos de o Novo Testamento, toda a Bíblia, ela aponta para a volta de Cristo. Há cerca de 1865 referências sobre a segunda vinda de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que vai voltar. João, o apóstolo João, afirmou isto no seu evangelho e também na sua epístola. Pedro, o apóstolo, também disse que Jesus vai voltar. Ele escreveu na sua carta. Paulo, apóstolo, declarou isso em suas cartas. Judas, o apóstolo, também falou sobre este assunto. Todos nós sabemos disso. Pena que as igrejas não ministram sobre tal coisa. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar. Não é uma lenda, não é um conto de fadas, é uma realidade, é uma promessa. Porque ele disse que iria pela primeira vez, mas que nos deixaria o Consolador, do grego allos, que significa da mesma espécie. Ele estava referindo-se ao Espírito Santo quando falou com os discípulos em João capítulo 14, que exatamente teria ou tem a função de nos trazer a lembrança de todas as coisas que o Pai ensinou através de Jesus, o Filho. E nós estamos então já vivenciando essa promessa de Jesus. O Espírito Santo já está entre nós. Aliás, um dos sinais, um dos últimos sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo é a descida do Espírito Santo, que foi já anunciada pelo profeta Joel no capítulo 2, mas também foi anunciada pelo Lucas, apóstolo doutor Lucas, no Evangelho no capítulo 2 também, em Atos. Os sinais estão evidentes. A cada ano, a cada vez, a cada fato, a cada acontecimento terreno, o grande acontecimento que virá do céu se torna próximo. A grande questão é que nós sabemos isso. Nós não duvidamos disso. Mas a preocupação, ou a grande questão é, estamos preparados para a segunda vinda de Cristo? Presta atenção, porque essa segunda vinda de Cristo, ele não vem para anunciar o Evangelho, ele não vem para salvar. Estou dizendo isso porque já conversei com muitas pessoas, inclusive com parentes, que amava muito, e que dizia assim, eu deixo para a última hora, e vai deixando para a última hora, e é bem da verdade que não dá tempo, porque Jesus não vem para anunciar a salvação, isso compete a nós, competiu a Ele e compete a nós, a igreja. Ele vem para salvar, ele vem para julgar os vivos e os mortos, ele vem para levar aqueles que nesse tempo agora aceitaram essa palavra. Então, amados, a questão é que o céu é um lugar preparado. Quando Jesus disse, João, lá em João 14, irmão João, que ele iria, mas iria
também preparar lugar. Então há um lugar preparado para mim, para você e para todos aqueles que temem a Deus, que são cristãos, pequenos cristos, e que estão se preparando. Mas o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Se Jesus foi e preparou o lugar, significa que nós, enquanto estamos aqui, precisamos nos preparar. Sim ou não? Vocês estão aí? Amém? A segunda vinda de Cristo é anunciada através de sinais. No caso bíblico, sinais servem para advertir, chamar a atenção para algo que vai acontecer em breve. Sinais, no caso bíblico, indicam uma direção, e isso ajuda muito. Porque essa direção nos favorece na preparação. Sinais são como dicas de Deus para nós. E eu tenho essa impressão, não sei você, mas que Deus não pega ninguém de surpresa. A nítida impressão, eu posso dizer isso a partir da minha vida, é que Deus prepara os corações, né, Cida? Ele não pega ninguém de surpresa, Ele avisa antes, através de sinais. E muitas pessoas pediam até prodígios, mas o que Ele se importa é com sinais. Anote aí, Deus é o Deus que sinaliza. Ele sempre avisa antes, para preparar os corações. E o faz através de sinais. Essa mensagem aqui hoje é um sinal. Quantos sinais de Deus já recebemos, meus irmãos e irmãs? Quantos sinais de Deus que já recebemos não atentamos? Quantas coisas Deus já nos comunicou através de sinais? De exemplos, de pessoas que passaram por isso ou por aquilo, são sinais. Ou você acha que é tudo por acaso? Mas quantas coisas Deus já nos comunicou através de sinais e nós não percebemos? Quantas coisas Deus quis nos ensinar, meus irmãos, através dos sinais, enviando-nos sinais, e nós não aprendemos, por não vermos os sinais enviados, sim ou não? E esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus persistente, Ele não desiste da gente. Ele manda sinais, o povo não acorda, o povo não se arrepende, o povo não se converte, porque conversão é mudança de direção, é mudança de pensamento, mudança de atitudes, ou mudança de pensamentos que resultam em mudanças práticas de atitudes. Isso é conversão. E o Senhor vai mandando, enviando sinais, porque Ele nos ama, e Ele não quer apanhar ninguém desprevenido. Ele quer que todos saibam, verdadeiramente, que Ele é o Cristo, que significa o Salvador ungido, unigênito do Pai, o único da espécie. Então Ele está avisando, avisando e avisando. E eu penso que você, não pense você que Ele cansa de avisar, não. Ele faz isso porque Ele é amor, Ele é solidário. Porque Ele quer que todos sejam salvos. Porque João 3 vai dizer no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que significa com um amor tão grande, tão intenso, tão imenso, tão incomparável, que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Então é para que todos sejam salvos, mas precisamos crer. Crer em Jesus, crer nos seus sinais, enviados no passado, e os sinais evidentes no presente, que apontam para os sinais vindouros. Estão entendendo? Amém? Em Mateus 24, o próprio Senhor Jesus, o Renato vai projetar os versículos citados. Em Mateus 24, o próprio Senhor Jesus falou de alguns sinais que antecederão a sua segunda vinda.
Eu vou citar apenas alguns do verso 6, guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos no verso 7, do verso 9 e 10, perseguição, verso 12, iniquidade, frieza espiritual. O evangelista Lucas, no capítulo 21, disse no verso 11, grandes sinais vão anteceder a vinda de Cristo. Só que é algo interessante que em Isaías, no capítulo 13, verso 13, já dizia que haveria alterações nas estruturas geológicas. E o que acontece? Que o povo ouve essas notícias de terremotos, de guerras, rumores de guerras, e não percebem que isso já está escrito há muito tempo. Já foi anunciado, já foi dito que haveria de acontecer aquilo como um sinal para mostrar que Cristo está próximo. Esses dias alguém disse, Renato, sobre um furacão, um vulcão, que haveria de entrar em erupção na África, que haveria de atingir até o Brasil, na sua costa litorânea, e as pessoas já estavam preocupadas de avisar os seus parentes que estavam na praia, porque a qualquer rumor, de qualquer barulho, tomar cuidado, procurar um lugar alto, esse tipo de coisa. Mas esse tipo de abalo nas estruturas geológicas, físicas, terrenas, já foi anunciado há muito tempo, e a gente acha que isso é novidade. Porque Deus se preocupa em avisar antes o que vai acontecer. Porque a ideia dele é salvar todos. Ele não vai pegar ninguém desprevenido. Mas a gente que sabe, precisa se preparar. E precisamos preparar aqueles que a gente ama e que queremos que sejam salvos. Estão entendendo? Sinais indicam que a volta de Cristo está próxima, muito próxima. Estamos, por assim dizer, mais que informados. A grande questão, eu volto a dizer, estamos preparados? Então nós precisamos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. E eu quero ressaltar aqui para você, rapidamente, a importância da preparação para a salvação. E é muito interessante a gente observar, não é só aqui nessa igreja, não é só aqui nessa família da fé, mas em todas as igrejas, em todas as comunidades, em todas as pessoas, em todas as famílias. Já convivi com muitas culturas e diferentes culturas ao mesmo tempo, e o resultado é sempre o mesmo. Ou seja, a gente se prepara para tudo, quase tudo. Casamento, se prepara para uma profissão, por isso estuda. Se prepara para uma viagem. A gente se prepara até para uma aposentadoria. Há aqueles que se preparam para a velhice. A gente prepara a casa para receber visitas. Prepara-se o enxoval para a chegada do bebê. E etc, etc. A gente se prepara para vir para o culto. A gente prepara o sermão para o culto. A gente prepara a igreja para o culto, sim ou não? A gente se prepara para o trabalho que vamos ter durante a semana, para a viagem que vamos fazer amanhã, ou depois, ou daqui a pouco. E não está errado. Mas aí eu fiquei pensando, se nos preparamos para tudo isso, não devemos ou não deveríamos nos preparar também para a salvação eterna? Aí eu pensei que se o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, precisamos nos preparar para receber tão grande salvação e acessarmos o nosso lugar no céu. Porém, eu quero ressaltar aqui, à luz desse texto de Mateus 25, 4 perigos que podem nos distrair nessa preparação.
Primeiro perigo de dormirmos espiritualmente. O primeiro perigo é o perigo de dormirmos espiritualmente. O verso 5, vamos ler juntos. O texto diz: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas as 10 virgens ficaram com sono e adormeceram. Daí eu me lembrei a respeito de que não foi só elas, mas o profeta Jonas dormiu no navio em meio a uma forte tempestade. Dormiu espiritualmente, dormiu literalmente, mas dormiu sobretudo espiritualmente, porque Deus tinha colocado uma missão, presta atenção, Deus tinha colocado uma missão na mão dele para a salvação de uma cidade da costa. E naquela época, Nínive, estimativa de ter 120 mil habitantes. Quantas Oswaldo Cruz? Imagine. 4, pelo menos. Sim ou não? Filósofo Toninho, é isso? Mais ou menos. Quase 4. E ele dormiu, Dona Antônia, no porão do navio. Como se não fosse com ele aquilo que Deus havia falado. Como se ele não importasse aquilo que Deus tinha colocado nas mãos deles. A missionária Marta fez esse exercício. O que Deus colocou na sua mão hoje? Talvez através deste culto, a salvação da tua família. Instruções para a salvação, dicas ou sinais para a salvação da tua família. Você sabia disso? Mas ele dormiu. Lembrei também que no Novo Testamento, o evangelista Mateus reporta-se a respeito de um homem que semeou trigo, plantou trigo. Mas enquanto dormia, o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Aí você está lá trabalhando, você está lá se dedicando, você está lá se preparando para a tua aposentadoria, para você estudar, se dar bem na vida, para construir sua casa, para você construir sua família. Aí dorme no ponto. Dorme espiritualmente falando. Estou falando de dormir espiritualmente. E o inimigo se aproveita desse momento para semear o joio no meio do trigo, que penosamente nós estamos plantando. Semear contendas, divisões, discussões inócuas e vazias no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Para distrair o povo de Deus de tão grande salvação. Para nos desmotivar na preparação. Não sei se você tem esse sentimento. Às vezes você está lá se esforçando, né, Tadeu? Lá na academia, e está puxando os ferros lá, como o pessoal fala. Aí chega uma pessoa e fala assim: mas isso aí não adianta nada não. Como é que você se sente? Desmotivado, desanimado? É bom que nem ouça esse tipo de gente. É ou não é? Você está lá cuidando da sua saúde. Ah, fazer caminhada não adianta não. Aí desmotiva. Nos distrai na preparação, vocês estão entendendo? Ah, não adianta ir lá visitar os pais. Não adianta falar de Jesus para eles. Aí te distrai. Presta atenção, o perigo de dormirmos espiritualmente é porque não ficamos atentos à voz do Espírito Santo. Anote aí. O perigo de dormirmos espiritualmente é porque não estamos atentos à voz do Espírito Santo, ao que o Espírito Santo está falando nas igrejas, às igrejas, através das igrejas. E damos ouvidos a vozes terrenas, mundanas, a pessoas que estão desconcertadas e morreram espiritualmente, já esfriaram no seu amor. E é isso dormir espiritualmente, é não ficar atento ao que Deus está falando, ao que o Espírito Santo está mandando, e dar ouvido para essas vozes. Lá em Lucas 12, no verso 20, o rico, que enquanto dormia, ouviu um grito: louco, esta noite te pedirão a tua alma.
Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5, verso 14, que nós precisamos acordar do sono espiritual. Não podemos dormir no ponto. Diga para a pessoa que está próxima de você aí, não podemos dormir no ponto. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei por essa experiência. Não de dormir no ponto, mas de ver pessoas que dormiram no ponto. Literalmente. Acordando cedo, 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar e chegando cansada. Aí chega lá 6 horas, o ônibus lotado, ponto de ônibus lotado, e a pessoa encosta assim e dorme mesmo. Quando acorda, o ônibus passou, dormiu no ponto. Aí 30 minutos depois, ou mais, para vir outro ônibus. Esse é o primeiro perigo. O perigo de dormirmos espiritualmente. Verso 3 e 8 agora. Atentem para que o segundo perigo não pegue você. Que é o perigo de não termos a provisão necessária. Veja no verso 3 e 8. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As insensatas, verso 8, disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Agora, só uma dúvida aqui. Se elas não tinham levado óleo, por que elas disseram que as candeias delas estavam apagando? Será que tinha um restinho de óleo? Insensatas aqui são pessoas sem juízo, são pessoas imprudentes. Se o texto refere-se às virgens que eram prudentes, as insensatas eram imprudentes. Entendem isso? Sabe esse tipo de coisa hoje que as pessoas falam assim, sem noção? Cara, como é que eu vou fazer uma viagem se eu não abastecer o carro? Estão entendendo? Não é? Vou colocar lá o combustível para chegar no lugar? É sem noção. É mais ou menos isso. Agora eu fiquei pensando que elas não levaram azeite suficiente para provisionar o que haveria de se revelar. O noivo viria chegar. E aí elas disseram: as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas é claro, não se prepararam. Estão entendendo? Sim ou não? Não se prepararam. Isso nos faz lembrar dos irmãos que estão se apagando. E alguém podia dizer aí, misericórdia. Os irmãos sem brilho, missionária Marta. Esfriando espiritualmente. E consequentemente, o que é pior, morrendo espiritualmente. 5 daquelas jovens mulheres não traziam azeite suficiente em suas lâmpadas. Não tinham preparado a devida provisão para sustentação. E olha o que significa a luz aqui, a lâmpada, a claridade, muita coisa. Por conta da sua insensatez, preferiram permanecer na escuridão. Esse é o retrato da nossa sociedade imediatista, que se caracteriza pelo vazio, e por conta disso, nós temos o que hoje? O resultado: corações vazios, pessoas vazias, pessoas de mãos vazias, vidas vazias, ao ponto de chegar, nós observarmos exatamente o que o próprio evangelista Mateus disse, no capítulo 12, que a gente só dá o que tem. A boca fala do que o coração está cheio, e muitas vezes a gente não recebe
aquilo que a gente tem para dar, está disposto para dar, aprendeu a dar, mas não recebe do outro, porque não tem nada para dar. Não tem uma palavra de bênção, não tem uma palavra de vitória. Por quê? Porque a vida está vazia, está sem Deus. Porque, anote aí, quem tem Deus sempre tem algo para dar. Eu não estou falando de dinheiro, não. Quem tem Deus sempre tem algo. Não é terá não, dona Mercedes, é tem. E é impressionante que as pessoas falam assim, eu não falei nada, porque eu estava respeitando o seu momento. Eu não falei nada porque eu estava esperando o momento certo para falar. Desculpa esfarrapada, porque só posso falar o que o meu coração está cheio, se está cheio de amor, está cheio de perdão, de solidariedade. Eu vou falar isso para o meu próximo, para o meu semelhante, sim ou não? Se uma pessoa vier procurar a mim ou a você, porque somos pessoas bem intencionadas, para o bem, sim ou não? Você sempre vai ter uma palavra de oração. Talvez você não saiba orar, talvez você tenha vergonha de orar naquela hora, mas em casa você vai orar por aquela pessoa. Você vai interceder por aquele pedido, sim ou não? É ou não é? O Espírito Santo que vai lembrar, olha, aquela pessoa lá na igreja pediu oração. Ou lá, quem estava dirigindo o culto pediu a oração, ou mandou no grupo, para a gente orar por fulano, por ciclano. Você vai orar. Mas as pessoas estão se esvaziando. E o diabo aproveitou esse tempo de pandemia para esvaziar as igrejas. Vocês estão entendendo? Esse é um perigo, irmão, de dormir espiritualmente. Dormir no ponto, Jesus está voltando, aí a pessoa fala, mas eu nem sabia que ele ia voltar, ninguém me avisou. E depois, o perigo de se apagar, de se esfriar. O amor jamais acaba, presta atenção, o apóstolo Paulo fala, o amor jamais acaba. Eu creio nessa palavra. As pessoas muitas vezes se separam porque diz que o amor acabou. Não conheceram o amor, porque o amor jamais acaba. O amor pode ter se esfriado, mas acabou não. Porque se acabou não era amor, é paixão. E se é paixão, como diz a Cida Costa, desista, mas se é amor, persista. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito do Pai, para que todo aquele, para eu e você, todo aquele que nele crer, em Jesus, tenha vida eterna. Mas tem esse perigo aí, de dormir espiritualmente, de se apagar espiritualmente, de não se preparar, de não ter a provisão necessária quando Jesus voltar, de ter a candeia ali, a luz, o azeite, o óleo para aquela provisão, é não ter a luz de Jesus, é não ter a presença de Jesus. Você está entendendo isso? Essas são as pessoas insensatas. Essas 5 mulheres aqui no texto representam uma multidão de pessoas imprudentes, que não se preparam para a volta de Cristo. E aí o coração está vazio. E Mateus, lá no capítulo 12, verso 44, fala do demônio que volta à casa vazia. Por isso, em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo recomenda que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por que se cantaram as músicas aqui? Por instrução minha? Não. Mas por orientação do Espírito Santo. Porque casa as músicas com o que está se pregando aqui. É a mesma palavra. Estão entendendo? Então, vejamos agora o verso 5 e 6. Tome cuidado para você não morrer espiritualmente. Não durma no ponto. Mas tome cuidado também para chegar a hora você não ter a provisão necessária. Terceiro, o perigo de não estarmos atentos ao tempo. Verso 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo.
o noivo demorou para chegar? Sim ou não? Não. Porque se a gente está lendo esse texto espiritualmente, Deus está no tempo certo. Então para com essa coisa aí de dizer assim, Deus tarda, mas não falha. Não existe isso. Pelo amor de Deus, nunca diga isso para ninguém. E se você disse isso para alguém, vai lá, corre e corrija. Ai, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, Ele está no tempo certo. É a gente que não acompanha Ele. Deus está no tempo certo. Mas presta atenção aqui, na concepção delas, o noivo demorou para chegar. Mas não é o contrário, num casamento? Geralmente não é a noiva que demora para chegar? Mas aí tem o texto diz que à meia-noite, no horário preparado por Deus. Mas à meia-noite, não é tão tarde assim, na nossa cultura, mas naquela cultura da época era. De repente ouviu-se um grito, alguém chegou, porque essa pessoa estava dormindo? Essa pessoa que ouviu e gritou, ela estava acordada, sim ou não? Ou estava com um sono leve, né, Flaviano? Estava com um sono leve. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O importante não é se elas pensavam que o noivo tinha demorado, não. O importante é estar preparado, porque a qualquer momento ele vai voltar. Eu posso estar pregando aqui e ele vai voltar. Interrompe o sermão. Que glória, que glória. É ou não é, dona Mercedes? A gente pode estar indo, abrir a porta da casa e ele pode chegar. Estou falando de Jesus, amém? O noivo. Então não se preocupa com essas profetadas que as pessoas dizem aí, vai acontecer no ano tal, no ano não sei o quê, e as pessoas ficam eufóricas. O importante não é quando ele vem, anote aí, o importante é que ele vem, o importante é que eu esteja preparado para que quando ele chegar, anote essas coisas aí, são o Espírito Santo que manda, irmãos. Que se eu for repetir, já não sai mais. E o Renato cantou com o pessoal aqui, vocês, o que fazer quando ele vem, é ou não é? Mais que ser bem-vindo, me ajude aí, nós te desejamos, e o que ele orou, Senhor? O primeiro, amor. Vocês estão conectados, sim ou não? No culto? Ele está aqui, só posso te dizer isso agora. E o que você vai fazer com a presença dele aqui agora? Vai levá-lo para a tua casa? Ou vai ficar sempre indiferente? Esfriando espiritualmente, morrendo espiritualmente? Apagando-se o pouco do azeite que sobra e anda sempre na reserva? Tem que estar cheio. Andar com o tanque cheio. Mas se eu encher o tanque vai vazar, transbordar nas pessoas que estão vazias. Transbordar nas pessoas que estão vazias. E olha que eu conheço várias pessoas vazias. Quem não conhece aqui alguém que está vazio, levante a mão que eu empresto várias pessoas. O que eu quero dizer para você é que o texto diz aqui a respeito desse perigo de não estarmos atentos ao tempo, é porque a Bíblia diz que nós não sabemos quando chegará esse tempo, quando o dono da casa virá. Por isso que o Espírito Santo ele vai arrumando a casa, e por isso que muitas vezes o Espírito Santo bagunça também, para ele pôr do jeito dele. A Bíblia fala que Jesus vai voltar, mas nós não sabemos, irmãos, preste atenção, se será meia-noite, se será de manhã. Marcos disse isso no capítulo 13, 35. A Bíblia também diz que nós não sabemos quando o ladrão vai entrar em casa. Esses dias agora aí, entraram numa igreja aqui na cidade. Imagina, não respeitamos nem as igrejas mais.
Mas imagina que se o ladrão tivesse ligado para o pastor, ó, eu vou entrar aí na sua igreja, tal hora, enquanto vocês estão nas células, nas casas, eu vou entrar na igreja, tal hora. Que hora que é? São as células? Que horas são as células? 8 da noite, né? E o pastor ia para a célula ou ia para a igreja? Iria chamar a polícia? Ia ficar esperando lá. Mas não acontece isso. Algum ladrão já ligou para você que saltar a sua casa? Pelo contrário, pega a gente desprevenido, de surpresa. Mas olha que incrível, Deus não faz isso, hein? Deus avisa antes, manda sinais, envia o pregador lá para pregar, envia lá o discípulo para apanhar, o apóstolo para apanhar, para ser perseguido, para escrever tudo isso que nós estamos falando, para a gente ser avisado de que há o Deus que ama, que quer salvar, e que está avisando as pessoas que o tempo está chegando. E não importa quando virá, importa que Ele virá. E é importante que nós estamos aqui nesse tempo agora, nos preparando para Ele chegar. Esse tempo todo de pandemia, eu percebi a minha esposa, Cristiane, preparando-se muito espiritualmente. E eu estou falando isso exatamente porque é aquilo que eu vivi dentro da minha casa. E quando o Senhor Jesus chamou ela, recolheu, ela já estava preparada. A gente que não sabia. Depois vai assim, sabe, Vanete? Meio que o quebra-cabeça vai montando. Ah, então por conta disso, por conta daquilo. Fazia isso, comprava aquilo, fazia aquilo, orava, jejuava, comprava a Bíblia, pregava sobre isso, escrevia sobre aquilo, se envolvia com essa questão da oração, e aí você vai vendo, e a pessoa já estava se preparando. E aí aí Deus olha, está preparado, chegou a hora, vem junto, habitar numa dessas moradas. A gente não entende, porque a gente às vezes é imprudente, sem noção. Insensato, como diz o texto. Mas Deus não chama ninguém despreparado. Aí você que perdeu o seu ente querido sabe o que eu estou falando, porque estava preparado. E às vezes a própria pessoa diz: estou preparado. Se Jesus voltar, estou preparado. Sim ou não? Mas existem esses perigos, Renato, que nós estamos aí, de dormir espiritualmente, não estar abastecido com a provisão necessária, que é o óleo, a unção, o azeite, que vai trazer o quê? A luz de Jesus na nossa vida. E aí essa coisa agora de não estarmos atentos ao tempo, de nos preocuparmos com outras coisas mais e esquecemos que esse tempo de vinda de Deus vai voltar, vai chegar. Você pode perceber que, olha só, que é interessante, as pessoas, elas não estão preocupadas muito se as igrejas abriram. É verdade. Mas a lista de espera nas pousadas, nos hotéis, está enorme. As propagandas que soltam aí, é só negócio de 1, 2, 3 férias aqui, 4, 5, 6 férias ali, viagem para cá, viagem para lá. Não é verdade. Porque as pessoas estão empenhadas nisso daí. Pouco faz se a igreja está aberta ou não. Ah, mas depois eu assisto pela internet. Assiste que nada, rapaz. Assiste nada. Mais de um ano aí que está transmitindo, você nunca assistiu esse culto. Nessa igreja não, só se eu for em outra igreja. Então transfere para lá. Desocupa o espaço. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. O noivo demorou para chegar? Não, o noivo estava no tempo certo. As pessoas que não estavam preparadas. Temos que estar atentos ao tempo de Deus. Aos tempos de Deus. Kairos, Airon e o tempo Cronos. Que horas são no relógio de Deus? Não dá para saber. Estão entendendo? Quarto e último perigo, verso 8. Vamos ler juntos. O perigo, vocês estão aí? O perigo de dependermos de outros.
Vai ficar claro quando a gente ler de novo o texto. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, as outras responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Perceba que aqui não foi um não individual, mas foi um não coletivo, dona Fátima. Está entendendo, Daniele? Que às vezes a pessoa não percebe isso aqui, Cida, e vai criticar. Mas quando ela falou assim, não vai ser suficiente para nós e para vocês. Porque a lâmpada, a claridade pode ser insuficiente para o noivo nos ver ou para nós vermos o noivo. Aqui foi um não coletivo. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada, não entra mais ninguém. E a sentença foi, né, dona Lúcia ali: não conheço vocês. Mas nós fomos lá comprar, o óleo estava aqui agora. Pede para o porteiro falar que ele reconhece nós. Não conheço vocês. A importância, anote aí, a importância de você estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo no tempo certo e estar preparado para esse tempo, nesse lugar certo, com essas pessoas certas, fazendo o que é certo, esperando o noivo chegar. Provisionados, para não precisar depender do outro, porque se for o caso esse, você vai ouvir o não como resposta. As insensatas ou as imprudentes, sem noção, queriam azeite das outras. E sabe o que acontece? Às vezes a pessoa vai para um lugar, eu não vou levar isso aqui não, eu não vou nem precisar disso. Aí chega, às vezes eu não vou levar, porque eu chego lá e empresto de alguém. Quantas vezes eu e você fizemos isso? E chega lá, somos surpreendidos. O pouco que o outro levou não dá nem para o outro, coitado. É ou não é? Mas a gente vive assim, no automático, irmão, muitas vezes. Então, elas queriam o azeite das outras. Isso nos faz lembrar de pessoas que dependem da fé das outras pessoas. Eu tenho um pastor que ora, tenho um irmão que ora. Sabe o que acontece? Eu sou presbiteriano, tenho a certeza da minha salvação. Nem na igreja eu preciso ir. Porque aquele ladrão que estava lá com Jesus, nem na igreja ele foi, não foi nem batizado. Então, para que eu vou na igreja? Para que eu vou assistir culto? Eu tenho a segurança da minha salvação. Mas está preparado? Porque o céu é lugar preparado para pessoas preparadas. Maridos, dependendo da fé das esposas. Filhos, dependendo da fé dos pais. Talvez por isso que surgiu aquela expressão, Renato, o crente 6 horas. Você vai lá na igreja, 6 horas por mim lá. É ou não é? 6 reza por mim lá, 6 horas por mim. Quando a pessoa é convidada para vir para o culto, a pessoa fala não, porque não está interessada, mas ela fala assim, 6 reza por mim lá. É ou não é? 6 horas por mim lá. Eu não vou, hoje não vou. A pessoa fala assim, hoje eu não vou, mas 6 horas por mim. É ou não é? Pelo menos quando eu convido alguém da família, a pessoa fala assim, hoje eu não vou não, mas reza por mim lá. E a gente ora. É ou não é? Por quê? Estão dependendo dos outros. Quando chegar a hora, eu vou falar agora e termino com isso. Cristãos que não andam com as suas próprias pernas, estão dependendo do outro. O que eu quero te dizer nessa noite é que cada um precisa ter a sua experiência pessoal com Deus e com o Espírito Santo. A salvação é algo que foi, anote aí, algo que foi oportunizado para o coletivo, mas o acesso a ela, a salvação, é por via individual. Cada um precisa ter sua experiência pessoal com Deus e com o Espírito Santo. As virgens do texto bíblico
elas que tinham azeite, estavam preparadas, estavam provisionadas, elas não cederam o azeite para as virgens que não tinham. Qual é o princípio bíblico que eu encontro aqui? O princípio bíblico de Romanos 14, 12, que vai ser projetado para você, que diz assim: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É nosso dever, portanto, irmãos e irmãs, ajudar uns aos outros a se prepararem, a se provisionarem, a não dormirem espiritualmente e a não depender do outro, porque a salvação é pessoal e é intransferível. Eu concluo dizendo assim, que muitas vezes a gente peca por excesso e peca sem saber, mas o Espírito Santo corrige. No momento que estava lá, João, no velório, muitos de vocês me acompanharam lá, e naquele momento de ver ali o corpo, qual a expressão humana? E eu abraçando meu filho, chorando, falei assim, eu daria a minha vida para estar ali no lugar dela. Porque eu ouvi toda a minha vida, Flaviana, minha mãe dizendo assim, quando os filhos estavam doentes, estavam com dor disso, cólica naquilo, a mãe sempre falando assim, eu daria tudo para trocar de lugar com você. Porque a mãe, ela não suporta ver um filho com uma cólica, com uma dor, doendo em alguma coisa, é ou não é? E a mãe fala isso. E a gente foi doutrinado durante a vida da gente toda. E eu lá no Nordeste, quando ficava doente, minha mãe ligava assim, eu daria tudo para estar aí, trocar de lugar com você. Para você poder trabalhar e eu ficar com a tua doença. Eu assumi a tua enfermidade. E nós estávamos lá no velório e o Espírito Santo falou assim, não. Não está certo isso. Você não daria a sua vida porque não é permitido isso. Ela conquistou, ela se preparou para estar aí, não no caixão, mas está comigo aqui no céu. Na mesma hora, Cida, eu corrigi o meu vocabulário e a minha oração. Falei, filho, retire o que eu disse. Porque isso é muito egoísmo da nossa parte. Porque uma pessoa se preparou, dona Antônia, a vida toda para estar com Cristo. Aí chega naquele momento, eu vou trocar de ceia com ela? De forma nenhuma, a pessoa fala, vai se preparar você, eu me preparei a minha vida toda para estar aqui onde eu estou. Então nunca fale isso. Se a pessoa morreu, ela morreu, chegou o tempo, foi. Não dá para trocar de lugar, mesmo que fosse permitido, não dá para trocar, porque a pessoa se preparou para estar lá onde está hoje. Mas eu tive que corrigir meu vocabulário, presbítero Ney, em uma situação. Estou dizendo que eu me corrigi. E de certa forma isso trouxe consolo, mas trouxe um alerta para a preparação. Estão entendendo? Então eu concluo com Amós 4,12. Portanto assim te farei, ó Israel. No caso dessa versão até um pouco mais forte. Te castigarei, ó Israel. Quem é o Israel? O povo de Deus. Quem é o Israel hoje? É a igreja do Senhor. E por que eu farei isto com você? O que diz o texto? Me ajude a ler. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Prepare-se, igreja, para encontrar com o seu Deus. Essa é a palavra de hoje para nós. Porque Cristo vai voltar. Isso é fato. A qualquer momento Jesus voltará, meus irmãos. Talvez você entrou aqui hoje para ouvir outra palavra. Mas essa é a palavra que Deus falou hoje. Cabe a nós estarmos preparados, tendo sempre as lâmpadas cheias de azeite próprios, não dormindo espiritualmente e não dependendo de ajuda externa, mas única, exclusiva do Espírito Santo. Amém, amados? Estamos combinados? Vamos orar? Quem puder e quiser, coloque-se em pé comigo.
Vamos cantar só aquele refrão, vocês me ajudam aí, projeta aí. O que fazer quando Ele vem, Ele já está aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Vamos cantar daí mesmo onde você estiver, só no... O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui na nossa mente, na nossa igreja, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, bem forte, o que fazer quando Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Coloque a mão aí no teu coração, na sua mente, onde é que você deseja Ele? Respira bem forte, bem fundo e diga: Espírito Santo, eu te desejo novamente o primeiro amor, aquele amor que lança fora todo medo, aquele amor que encoraja, aquele amor que empodera. Espírito Santo, eu te desejo. Vai orando aí, vai orando. Vai orando aí por você, não espere, não dependa da minha oração. Se você não sabe orar, fale com Deus, converse com Ele. Assim como você conversa com o pai, com a mãe, com o filho, com o seu irmão, com o seu cliente, converse com Ele agora. O que fazer? Ele está aqui. Mais do que ser bem-vindo, você e eu desejamos, Espírito Santo, te desejamos outra vez. Apontamos, ó Espírito Santo, vai derramando o teu batismo agora com fogo, com poder e glória, tirando todo medo, toda covardia, lançando fora todo medo, tirando toda distração, atentando-nos para esses perigos que nós vimos hoje. O perigo de dormir espiritualmente. Senhor, acorda aqueles que dormem, como diz a tua palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus. O noivo está pronto, o noivo está no tempo dele e ele vai voltar para levar a sua igreja gloriosa, sem rugas, sem mácula, sem sujeira, preparada. Espírito Santo, acorda-nos espiritualmente. Espírito Santo, atenta-nos para a necessidade de provisionarmos o óleo, que é a unção, o azeite, que é a sustentação desta luz, da claridade, para enxergarmos, para visualizarmos claramente que Cristo está voltando, que o Espírito Santo está anunciando à igreja, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Provisiona-nos, ó Deus, com a sustentação necessária para esses últimos dias, nos prepararmos para aquilo que realmente importa. Senhor, a tua palavra diz no livro de Atos: importa é chegar-se a Deus, importa é estar no reino. Faz de novo, Espírito Santo, faz outra vez, Espírito Santo. Nós te permitimos e não resistimos, e não oferecemos resistência mais. Ó Espírito Santo, que não dependamos dos outros, mas do Senhor. E estejamos atentos ao tempo do Senhor, que é breve. Jesus voltará. Maranata, Cristo voltará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus,
nós fazemos esta oração e recebemos esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. A sua mão que já estava cheia, olha aí agora, já está transbordando. Que a graça infinita de Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus o Pai, a unção, a iluminação do Espírito Santo superabunde exponencialmente na sua vida, na minha vida, na vida desta igreja, de todos aqueles que aqui congregam e estão interessados em Deus, nas coisas de Deus, e sobre todo o povo de Deus, indistintamente espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Aquele que crê diz: eu creio. Amém, amém e amém. Uma ótima semana, um grande abraço, que Deus continue nos abençoar. Até terça-feira, 7:30 da noite.